Olá pessoal, bom dia para vocês, turminha do primeiro ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel, tá? Tudo bem? Vamos em frente, vamos seguindo juntos para a aula de hoje que vão ser, né, as aulas 43 e 44 que fala de seleção lexical. Então vamos dar uma pausa aí na gramática, né? E vamos trabalhar aí por algum tempo a questão do texto e a seleção, na aula de hoje, seleção lexical. O que quer dizer seleção lexical? Léxico é a língua, o nosso léxico é a língua portuguesa, é tudo aquilo que é englobado pela língua portuguesa. E quando eu falo seleção do léxico, eu vou selecionar palavras para que eu possa expressar as minhas ideias com precisão, com exatidão, com qualidade. Aí quando a gente fala num bom texto, eu penso assim, a correção gramatical é importante para se escrever um bom texto? É, claro que é. Falar corretamente, a língua padrão, seguindo todos os preceitos da gramática é importante, mas não é tudo. Eu posso ter um texto perfeito gramaticalmente e de repente ele ter falhas linguísticas da escolha do vocabulário. Então eu tenho que somar as coisas para que a composição de um bom texto possa acontecer. Não basta que ele seja correto, tá? Um bom texto garante atingir o resultado desejado? Qual é o resultado desejado? Compartilhar conhecimentos. Esse é o objetivo de se escrever um texto. Passar o conhecimento que se tem para as outras pessoas. Se ele não cumprir esse papel de garantir a transmissão de conhecimentos, aí, vamos dizer assim, ele deixa a desejar enquanto um bom texto. Então eu tenho que associar mecanismos. A gramática correta é um mecanismo, o vocabulário é um outro mecanismo. E a aula de hoje vai trabalhar exatamente o vocabulário. Saber escolher as palavras para garantir atingir o objetivo desejado. Então eu vou ter aí, na escolha das palavras, eu vou ter a seleção lexical. Que cada palavra expresse exatamente aquilo que se pretendia dizer, tá? Então o tema é esse, escolha lexical. Escolha criteriosa da palavra adequada ao enunciado. Então, um bom vocabulário faz parte da avaliação linguística do seu texto. Tanto que tem lá o item que fala adequação vocabular. Toda vez que eu ou o Marcel substituímos uma palavra que você colocou por uma outra, é porque ela não estava ali, vamos dizer assim, no melhor da sua adequação. Substituindo nomes, substantivos, ou qualidades, adjetivos, ou o processo verbal que você quis expressar, ou vamos dizer assim, a escolha do elemento coesivo, a preposição, a conjunção, não importa. Se nós substituirmos, é porque não cumpriu essa escolha criteriosa aqui. Então eu não posso ter preguiça. Quando eu percebo que aquela palavra não está se encaixando direito, o que eu vou fazer? Eu vou procurar no dicionário. Quantas vezes vocês perguntam, fala para mim um sinônimo de tal palavra, e quando nós falamos, é essa que eu queria, exatamente essa, daí você encontra. Então você pode fazer perfeitamente esse processo indo ao dicionário. Hoje o dicionário está presente no celular, então é muito mais fácil, né? Aquele livrão enorme que a gente tinha que ficar folheando até chegar a palavra correta. Hoje vocês só digitam e já vem lá os significados, os sinônimos. Então esse processo foi muito facilitado pela tecnologia. Vamos pôr em prática. Aquela palavra você percebe que não é exatamente ela. Vai lá e procura um sinônimo que você vai ver como vai dar certo
E é uma forma de vocês melhorarem o nível do seu vocabulário, pesquisando sinônimos e percebendo outras palavras que traduziriam melhor aquela ideia. Considera o significado e as regras da língua. Então, quando eu vou escolher a palavra, eu tenho que considerar, né? Qual é a palavra que se ajusta ali, qual é o verbo, como ele deveria estar flexionado, se é um adjetivo, como ele flexiona, se é um advérbio, ele não flexiona. Então, eu vou ter que saber associar significado e regra, senão eu acabo errando, acerto a escolha da palavra, mas erro gramaticalmente quando eu não faço, por exemplo, uma concordância nominal verbal, certo? Então vamos ver alguns critérios de seleção de palavras, tá? Como que eu posso melhorar isso? Como é que nós podemos trabalhar essa seleção lexical? Primeiro critério, precisão vocabular. Buscar a palavra exata que vai traduzir com exatidão a ideia que o meu texto está tentando passar. É aquilo que eu acabei de falar. É não ter preguiça. Se eu percebo que aquela palavra não está legal ali, vou procurar, vou buscar no dicionário, vou ver alguns sinônimos e vou ver se não há alguma das palavras sugeridas pelo dicionário. Será que elas não ficariam melhor ali dentro daquele contexto, na formulação daquela ideia? Então, a precisão vocabular é procurar a palavra que vá traduzir com exatidão aquela mensagem que estava na minha mente e que eu queria repassar através daquele texto. Tá certo? Agora eu vou apagar a lousa, vou trocar a lousa e nós já voltamos em seguida, tá? Voltando, pessoal. Então, quando eu falei para vocês da seleção lexical, então eu vou procurar uma palavra que traduza exatamente o que está na minha mente quando eu falo. Ela é uma pessoa de olhar. Então eu quero falar assim, um olhar que nem um olhar de cobra, assim. Então eu poderia pensar imobilizante, eu poderia pensar magnético, eu poderia pensar hipnótico, e aí eu vou pensar, né, a cobra, o olhar da cobra, ela é, vamos dizer assim, ela hipnotiza as suas vítimas, né? Então o ratinho, por exemplo, ele não consegue sair do lugar. O cururu, por exemplo, não consegue sair do lugar. Então, nós vamos ter ali um olhar que realmente é congelante no sentido de não permitir reações. Então, eu iria ver que o mais adequado aqui seria um olhar hipnótico. Isso é fazer a escolha correta. Então, as outras dariam, mas não dariam tão certo, não traduziriam com tanta, vamos dizer assim, precisão aquilo que eu queria falar sobre ter um olhar de cobra, tá certo? A segunda coisa a ser considerada é o valor social da palavra. Então, algumas palavras, por si só, elas são mais agressivas, elas são grosseiras, o palavrão, né, o nome feio, algumas escolhas, elas batem assim e batem forte no sentido de agressividade. E outras são polidas, são delicadas. Então, conforme a minha escolha, eu vou para um campo que é mais positivo ou mais negativo. Então, a seleção lexical, ela comporta também esse aspecto. Escolher as palavras é uma responsabilidade muito grande, porque às vezes, ao nós fazermos uma escolha errada e ao declararmos uma palavra que tem assim, um peso bastante negativo, nós podemos ofender as pessoas, nós podemos magoar as pessoas.
e depois, assim, é difícil corrigir essa escolha equivocada, inadequada, né? Agressiva. Então, nós temos que prestar muita atenção quando nós vamos falar alguma coisa, principalmente se é para uma pessoa que é sensível, se é uma pessoa que esteja passando por um problema. Então, nós temos que fazer a escolha correta para que realmente a gente leve para essa pessoa uma esperança, uma palavra assim que vá levantar o seu moral, né? E não uma palavra que vá deixá-la mais deprimida ainda do que ela está. Então, a seleção lexical, a escolha das palavras na nossa vida é uma coisa muito importante. Então, eu falo assim, palavras grosseiras. Por exemplo, você fala assim, é uma criança retardada. Nossa, isso daí tem um peso, é uma coisa maldosa, é uma carga negativa. Hoje se prefere falar, é uma criança especial. Então, o especial aí traduz que ela é diferente, mas que ela requer, por isso mesmo, um trato muito mais atencioso, muito mais carinhoso. Então, a gente tirou uma carga negativa e passou para uma carga positiva. Ou eu escolho um valor positivo, é uma criança meiga, é uma criança carismática, é uma criança inteligente. Então, as qualificações, as caracterizações que eu escolhi são caracterizações que valorizam positivamente. Então, as palavras, elas têm sim um valor social, conforme a intenção seja de agredir ou de, vamos dizer assim, elogiar ou de traduzir com carinho, com afetividade. Então, existem as palavras corretas para esse lado positivo e existem as palavras inadequadas, pesadas, grosseiras, que devem ser evitadas, tá? Número 3, sonoridade. Elas também têm um ritmo próprio, um som próprio, e a gente tem que evitar escolher palavras que formem sons desagradáveis, que a gente chama de cacófato. Então, evitar que essa junção se transforme na formação de uma palavra que não tem um som legal. Então, eu falo assim, por exemplo, ele pagou caro por cada lembrança daquele lugar turístico. Por cada. Quando eu junto por com cada, vai dar a palavra porcada. Então, isso daqui deve ser evitado. Isso daqui é o que a gente chama de cacófato, tá? Cadê ela? Cadela. Isso daí deve ser evitado. Ronaldo marca gol. Caiu no vestibular. Marca gol. Forma um som desagradável, que deve ser evitado. Então, quando eu vou escolher as palavras, eu tenho que considerar também a harmonia sonora que ela vai representar, e não ela formar um som desagradável. Então, em vez de falar pagou caro por cada lembrança, eu vou falar custou caro cada lembrança. Evitei o cacófato, tá? Ou então vocês vão criar sons difíceis. Por exemplo, na jaula viviam 3 tristes tigres. Olha a dificuldade para falar nisso. Na jaula viviam 3 tristes tigres. Então eu tenho que falar bem pausadamente para você não misturar o tri com o ti. Então, isso também deve ser evitado. É uma sonoridade que dificulta a pronúncia. Então, ao invés de falar 3 tristes tigres, eu falo 3 melancólicos tigres. Aí não enrola mais a língua, não vai dar aquele nó que a sonoridade, né, do dígrafo TR, né, do dígrafo não, do encontro consonantal TR acaba produzindo. Então, buscar o ritmo e a harmonia e evitar o som desagradável, o som difícil de ser pronunciado,
seria o terceiro elemento que nós vamos considerar. Quarto item, compreensibilidade. O texto deve considerar o receptor ao selecionar as palavras. Ou seja, o que eu escolhi tem que ser compreensível para quem eu vou indicar aquele texto. Se eu estou escrevendo para uma pessoa mais simples, eu tenho que necessariamente escolher palavras mais fáceis, que sejam do universo cultural dela. Se eu vou escrever para uma pessoa mais preparada, intelectualmente falando, eu vou ter que escolher palavras adequadas para uma conversa com essa pessoa mais preparada. Se eu vou contar uma história para uma criança, eu vou escolher um determinado vocabulário que seja compreensível para ela. Se eu vou contar uma história para um idoso, eu também tenho que ter determinados cuidados que pertençam ao universo cultural dele. Palavras que não sejam palavras modernas, que sejam palavras que estejam aí no campo da informática, porque eles não vão entender. Então, eu tenho que selecionar palavras de forma que a compreensibilidade do texto seja possível, seja beneficiada. Por quê? Porque as palavras corretas para as pessoas indicadas. Criança é um vocabulário, idoso é outro vocabulário. Uma pessoa muito simples, que não tem escolaridade, tem que ser um vocabulário mais simples. Uma pessoa mais preparada e mais erudita, tem que tomar cuidado com o vocabulário que eu vou usar, com as palavras, com a correção gramatical. Então, o objetivo é tornar o texto compreensível para quem? Para quem vai ler aquele texto. Nós somos o emissor, produzimos o texto. Eu tenho que considerar o receptor, o enunciatário, para quem o texto vai ser enviado. Então, ele tem que estar condizente com a realidade e com o universo cultural dessa pessoa. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, a gente ainda vai apagar mais uma vez a lousa e voltaremos em seguida para nós concluirmos, tá? Vamos lá, pessoal. Fechando agora, eu vou considerar, então, qual é o receptor, né? A linguagem tem que estar adequada para o nível ou para o entendimento do interlocutor. Como eu falei, uma criança, eu vou usar uma linguagem que seja, vamos dizer assim, que ela possa compreender. A mesma coisa com o idoso, não vou usar gíria, não vou usar termos da internet, termos da computação, que ele não é o universo cultural dele. Um profissional mais popular, mais simples, eu vou usar uma linguagem mais simples. E um profissional mais prestigiado, eu vou tomar mais cuidado para a escolha das palavras que eu vou utilizar. Então, a gente vai ter algum tipo de linguagem que é técnica, que é específica. Então, por exemplo, a linguagem da política, ela tem termos que são específicos. Se eu estou falando de política, se eu estou fazendo uma análise política, é natural que eu entre no universo cultural, no universo linguístico do mundo político. A mesma coisa quando se trata de uma linguagem econômica. Eu estou discutindo valores econômicos, vamos dizer assim, o desequilíbrio, balança de pagamento. Eu estou discutindo questões de ordem econômica, eu vou usar um tipo de linguagem que seja específica. Se eu estou no mundo do esporte, a mesma coisa. Então, existem termos que são específicos do futebol, do vôlei, do surf, vamos dizer assim, da corrida, do atletismo, específico. A linguagem social, a mesma coisa. O vocabulário que eu vou usar é um vocabulário adequado de acordo com o contato social que eu estou estabelecendo. Então,
escolher as palavras envolve um processo bem complexo para que eu tenha, vamos dizer assim, a qualificação de merecer no meu texto que se assinale adequação vocabular. O seu vocabulário é preciso, ele ficou intacto, nós não precisamos trocar ou substituir qualquer palavra, tá? E por fim, a escolha, ela traduz um efeito retórico. É uma escolha que tem algum tipo de efeito de sentido. Eu estou escolhendo as palavras tendo em vista fazer uma crítica, fazer uma crítica positiva, é uma crítica negativa. Então, conforme a acidez dessa crítica, eu vou utilizar um vocabulário mais austero. Se for uma crítica social, uma crítica esportiva, eu vou usar um vocabulário que vai trazer o efeito que eu quero. Se o que eu quero é fazer humor, então eu vou escolher palavras que tenham esse cunho humorístico. Então, seja na pronúncia, seja no modo de dizer, seja no efeito errado das palavras, é proposital. Por quê? Porque estou fazendo graça, estou querendo produzir o riso. Ou é um efeito de convencimento, como numa dissertação, então a precisão do vocabulário vai promover o entendimento do texto e o entendimento da minha argumentação. Então esse é o efeito retórico. Qual é o objetivo? Aproximar o vocabulário e o modo de dizer do público-alvo. Para quem eu estou escrevendo? Então, de acordo com, se eu estou escrevendo para um amigo, né, a linguagem, ela é bem mais específica, ela é mais pessoal, né? Às vezes há até fórmulas que entre vocês entendam, o público-alvo é este. Mas se eu estou escrevendo uma dissertação para ser aprovada no vestibular, aprovada ou aprovado, aí então a coisa mudou de figura. Aí tem que ser bem cuidadosa a escolha, a combinação, a forma de traduzir o meu pensamento. Então eu posso ter situações de humor, muitas vezes a pergunta é qual foi o efeito de humor, como se processou o efeito do humor, e às vezes é pela escolha de determinadas palavras. O trabalho da ambiguidade, que é o duplo sentido, que também é explorado bastante no vestibular. Então, intencionalmente, há um duplo sentido que pode ser problemático, porque você errou, ou pode ser intencional, porque você quer promover, na propaganda, por exemplo, promover um produto. E a mesma coisa na ironia. Muitas vezes eu afirmo uma coisa querendo dizer o contrário e aquela ironia é repassada para as palavras e o intérprete daquele texto vai perceber que tal colocação tem um efeito irônico. Certo, pessoal? Então, esse é o assunto, essa é a aula de seleção lexical. Escolher a palavra certa para cada circunstância, para cada momento, para cada público-alvo e, vamos dizer assim, não ter a preguiça de buscar a palavra correta quando você percebe que não era exatamente aquilo que você queria dizer, que haveria uma outra palavra mais precisa. Busquem o dicionário e façam a escolha correta. Tudo bem? Então, é fácil, espero que vocês tenham entendido a teoria da aula, tá? Em seguida, vou fazer contato agora com vocês para indicar quais são os exercícios que devem ser realizados, tá bom? Beijo grande, fiquem bem, até daqui a pouco.